Não, eu concordo. E assim, fazer as coisas de maneira artificial é sempre muito perigoso. Você entrar nessa espiral inflacionária na Argentina, você vê algumas medidas que vão sendo tomadas como se fosse resolver o problema. Ah, não, tá subindo o preço, então agora eu vou definir o quanto que é o valor que tem que ser praticado no mercado e isso não resolve a coisa. A gente tava até fazendo a brincadeira aqui não dá pra então baixar o juro e tolerar uma inflação? Vamos fazer um exercício, vai, baixa o juro e eu quero eventualmente então comprar uma casa. Aí eu acho, o juro baixou de maneira artificial, agora é o momento de eu financiar. Só que quem te empresta o dinheiro? O banco, ele sabe fazer conta, ele tá vendo essa inflação mais alta, ele sabe que ele vai precisar exigir uma taxa de retorno condizente para te emprestar aquele dinheiro. Então, mesmo que o juro tenha baixado na marra, na hora que eu for tomar um financiamento imobiliário que eu vou pagar ao longo de 20 anos, eu vou pagar uma taxa de juros alta. Então, eu sou muito cético com essas coisas artificiais. Ah, não baixa ali o juro na caneta, faz ali, define o preço do mercado, porque aí Uhum. você vai garantir que a cesta de consumo vai ficar controlável. Baixa a Assim, conta de luz, né? Depois a baixa gente lá, vê, então exato. Nunca dá certo esse você tipo vai de Nunca colhendo, dá coisa. né? certo. Você vai colhendo. Em resumo, o que acontece então, pessoal, é o seguinte: subir juros para trazer a inflação para baixo é um processo traumático? É. Diminui a atividade? Diminui. Aumenta o desemprego? Aumenta. Mas quem paga a conta do desemprego são algumas pessoas, é parte da população. Quem paga a conta da inflação é toda a população e principalmente os mais vulneráveis. Porque se o preço das coisas no mercado aumenta 20%, mas tem alguns itens, como carne de carneiro, que Uhum. cai de preço que não tem demanda, a inflação é 10 na média, vamos colocar assim. Só que o cara pobre está sofrendo com 20% de inflação e não tem nada sendo reajustado pela inflação. Positivamente, que eu digo, a não ser o aluguel dele. Aí Uhum. toma inflação na cabeça, né? E por isso que a inflação, quando está muito alta um ano, impacta do ano seguinte, porque tudo é reajustado por essa medida inflacionária. O rico sofre menos, porque, primeiro, ele consome muito menos da renda dele, então ele pega esse impacto de preço no mercado somente na parte que ele consome. E no patrimônio ele tem um monte de ativos que vão ser reajustados por inflação. Ele aluga para as pessoas propriedades, tem reajuste de inflação. O terreno fica mais caro por conta de reposição de inflação. O preço das ações, se for uma empresa, por exemplo, que tem um poder de pricing power, né? Uma Vivo da vida que reajusta a conta de telefone, uma empresa de saneamento que ajusta a conta de água, eles estão com um lucro mais alto por conta da inflação, pelo menos, e o cara é acionista daquilo. Então a inflação impacta muito menos o rico, impacta muito mais o pobre, mas impacta todo mundo. E uma inflação alta durante muito tempo gera níveis de desemprego mais altos do que a gente vai ter com uma inflação sendo controlada por uma taxa de juros alta que gera um desemprego temporário. Então você escolhe pagar menos agora para não pagar muito mais caro no futuro. É por isso que bancos centrais ao redor do mundo vão usar o instrumento de juros para conter a inflação. É o que acontece. E é interessante você comentar isso, porque lá nos Estados Unidos, o Banco Central lá, ele é muito claro, ele fala o seguinte, olha, o mercado de trabalho está superaquecido, a gente precisa ver uma redução, né, no reajuste Isso é até da engraçado, né? remuneração nos salários, né, uma redução na criação de vagas de emprego. E, pô, cara, se o Banco Central dá faz um pronunciamento desse aqui, o cara Acabou. tem que renunciar no dia seguinte. Acabou, Né? verdade. Porque ele vai ser o vilão, assim, cara, a ser combatido. Total. Ele vai virar um exemplo. Não, é tudo isso que algumas pessoas querem, né? Que o cara faça um discurso desse. Não, Por... isso é bizarro mesmo, porque lá fora, quando emprego tá muito forte, geração de emprego, aí piorava as expectativas. Nossa, Exato. então vai ter que levar mais ainda o juro e o mercado caía. Então era meio contrassenso do que a gente tá acostumado aqui. Poxa, tá tendo mais emprego, o Sim. pessoal tá ficando pessimista com isso. Posso te dar um outro? A China. Quando a China estava apresentando dados de atividade piores, acho que isso em 2019, 2018, não me lembro agora ao certo, mas quando ela apresentava indicador, pô, veio o PIB da China, abaixo do esperado, o mercado melhorava. Por quê? Porque tinha uma expectativa de que o governo chinês ia colocar o dinheiro na economia, né? Então, é muito... A gente não pode entender, isso daqui é bom para atividade, então é bom para a bolsa, é bom para os mercados, né? É ruim para atividade, é ruim para os mercados. Não, né? Tem vários detalhezinhos que podem mudar essa direção.